Mas, desembargador Esteves, nós estávamos falando aqui, antes de entrar o Silvio Augusto, com a voz dos nossos ouvintes, nossos ouvintes aqui da Rádio Manchete AM, ou da Rádio Manchete Online, falando sobre como um magistrado ele se torna ministro. E a propósito, nós vamos ter na segunda-feira a escolha de um representante do 5º Constitucional. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que é isso. Todo tribunal tem que ter 1/5 da sua composição composto por originários da advocacia e do Ministério Público. E na segunda-feira nós vamos ter a escolha de um representante do Ministério Público que vai passar a compor o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nesse 5º Constitucional da representação do Ministério Público. E isso se faz através da indicação de 6 nomes. Essa indicação é feita pelo chefe do Ministério Público, através lá de critérios próprios da própria administração do Ministério Público. Ele manda uma lista de 6 nomes e dessa lista de 6 nomes, o pleno são todos os desembargadores do Rio de Janeiro reunidos, vão indicar 3 nomes. Esses 3 nomes serão submetidos ao governador Pezão, que está numa situação de saúde muito delicada. Nós desejamos a Sua Excelência pronto restabelecimento, para que ele possa, então, exercer um mandato para o qual foi eleito, porque nós respeitamos a vontade popular, seja ela a que nós desejávamos ou não, mas a vontade popular tem que ser respeitada. O governador Pezão, então, vai escolher dessa lista tríplice um nome que irá compor o Tribunal de Justiça como a representação do Ministério Público. Era esse o tema que nós estávamos desenvolvendo aqui quando entrou essa manifestação dos nossos ouvintes. Não é isso, desembargador Esteves? Pois é, a escolha dos nossos líderes governamentais, julgadores, essa escolha passa por critérios. E critérios abertos, critérios visíveis, todo mundo sabe, todo mundo... Ser filho, ser filiado a uma corrente dentro do tribunal... Como é que é esse critério? A última, se não me engano, é pelo critério genético, foi isso? É critério, claro, evidentemente. Mas eu não vou externar a minha opinião pessoal sobre esse caso. Mas o fato é que, no último caso, nós tivemos uma escolha pelos senhores advogados, porque o 5º é dos advogados. Dessa vez foram dos advogados e agora, segunda-feira, será do Ministério Público. Esse 5º, ouvinte, é o seguinte: para que não ficássemos só nós, juízes de carreira, para que o poder tivesse uma oxigenação, fosse mais amplo, então a Constituição previu esta forma de ingresso na magistratura de agentes que demonstrem uma competência, chama-se notório saber jurídico e ilibada reputação, eles integrassem também o tribunal. Os tribunais regionais e estaduais, né? Pois bem, o que acontece? No caso, no último caso, e em todos os outros, a Ordem dos Advogados aprova o nome, escolhe a pessoa. A pessoa é submetida, além disso, já houve casos em que o tribunal devolveu a lista porque a lista não estava de acordo com o que a Constituição exige. O senhor sabe disso e todos nós sabemos. O fato é que, uma vez que o candidato é aprovado pelo seu órgão de classe, no caso a OAB ou no caso do Ministério Público, é submetido também aos desembargadores, todos. Todos! Antes de ouvirmos o deputado Flávio Serafini, que está aqui e tem coisa para nos dizer, e só para tratar desse tema, isso não é republicano. Isto vem, o 5º Constitucional nos tribunais estaduais, ele foi instituído no Brasil em 1934.
vinha numa concepção de necessidade da Revolução de 30, de promover ingerência nos tribunais, e por isso os tribunais, 1/5 era de nomeação de advogados e membros do Ministério Público e não de pessoas advindas da carreira, reforçava isso, justificava isso naquele momento, a concepção de uma sociedade corporativa ou de instituições corporativas, né, integradas por membros de diversos segmentos da sociedade, como foi a Constituinte de 1934, né, que os trabalhadores mandaram seus representantes, que não eram deputados eleitos. A Constituição de 46 manteve isso. Isso não se justifica mais. Foram criados os tribunais regionais federais, e aí o vício que estava metido no Tribunal Estadual, dos tribunais estaduais, passou para os tribunais regionais federais, e isto virou fonte de barganha, de ingerência. Vossa Excelência me permitiria auxiliar o nosso ouvinte para acompanhar o raciocínio? Sim. Porque, veja, ouvinte, eu acho que é hora de discutir o fim desse modo de ingresso nos tribunais. Pois não. Veja bem, ouvinte, o desembargador está trazendo as razões históricas para que exista este 5º constitucional de ingresso na magistratura. Né? E dá uma razão anterior a 1930, correspondente ao fato de que não seria oxigenar a magistratura, mas sim impedir que ela configurasse uma espécie de império, né? O império da toga e tal. Muito bem. Tá certo, né? E essas informações são fundamentais até para um futuro que virá. Mas o fato é que nós passamos pela mais democrática Constituição que nós tivemos, que não é de 88, é de 46. É de 46. Pois bem, o fato é que passou-se pela Constituição de 46 sem que o povo, a Constituição é feita pelo povo. Então o que acontece? Não. A Constituição é feita pelos lobbies. Quando terminou a Constituição de 88, foi promulgada a Constituição de 88, perguntaram ao senador Marco Maciel: quem ganhou com a Constituição? Ele os setores organizados. Quem ganhou com a Constituição? Ele respondeu: quem ganhou com essa Constituição foram os setores organizados. O mundo do capital estava muito bem organizado, com seus representantes, né? Eu tive um deputado eleito pelo Rio de Janeiro que teve 600 combis na sua campanha, por uma montadora de automóveis, colocou. Ele continuou no cenário político aí ainda, eu acho que até aqui no executivo, aqui no Rio de Janeiro. Então o capital estava muito organizado, se fez representar. O mundo do trabalho tinha lá alguns dos seus representantes, os pelegos também. Então os setores organizados. Nós tínhamos ouvintes, olha só, veja que coisa interessante, nós tínhamos representantes comunistas. Tinha os comunistas. Os comunistas. Então, veja bem, é a Constituição, é o ato possível do povo, nós o povo, né? Nós vamos ouvir o deputado Flávio Serafini também. Mas deixa eu só terminar dizendo o seguinte, que nós tivemos 2 oportunidades para que esta metodologia, esta sistemática fosse alterada, e não foi. 46 e 88. O que eu vou fazer? Eu vou falar sobre isso. A instituição que mais saiu fortalecida em 88 das instituições públicas foi o Ministério Público. E foi a que teve o melhor lobby dentro da Constituinte de 86. Então, ouvinte, veja bem, quando você elegeu um deputado, quando você elegeu um representante, pode ser vereador, pode ser deputado, senador, olha o poder do seu voto, cuidado com ele, porque você estará elegendo pessoas que dirão o que o nosso desembargador está dizendo que eles não vão dizer em razão do exercício da sua representação. Bom, o ideal seria a extinção desse Instituto do 5º Constitucional, né? Porque nós tivemos agora, recentemente, no Tribunal de Justiça do Rio, uma advogada que foi guindada ao cargo de desembargadora com 35 anos. Com 35 anos, os magistrados ainda estão começando a sua carreira depois de ter feito um concurso público
dos mais difíceis. Então houve uma grita dos juízes de carreira, né, muitos deles aí penando nas comarcas do interior, decidindo processos em número elevadíssimo e que só poderão ser guindados à condição, à função de desembargador com 50, com 55 anos, como foi o meu caso, depois de passar 20, 25, 30 anos penando e trabalhando como magistrados de primeiro grau. Hoje nós tivemos aqui uma advogada que com 35 anos vai passar 40 anos no Tribunal de Justiça, e o desembargador Najib Slaib Filho, para aperfeiçoar um pouquinho, ele não é tão radical como eu, que acho que deve ser extinta essa questão do quinto constitucional, ele propôs inclusive que pelo menos esses candidatos viessem a ser sabatinados, né, como ocorre com os ministros que são nomeados pela presidência da República. Mas nós estamos aqui com um personagem muito importante e que é um representante, legítimo representante do povo, porque foi eleito pelo povo. Nós não somos eleitos, nós somos guindados à função através de um concurso público, igualmente eu vou contrariar o guindado. Guindado, no meu caso, não. Quem me nomeou juiz fui eu. Você não, através do concurso. Eu estou corrigindo. Eu não devo. Gente, que vontade de dizer, mas eu não devo coisa nenhuma a ninguém, a não ser a mim. Pois é, mas é justamente isso que eu estou esclarecendo aos nossos ouvintes, que nós somos colocados na função através de um concurso público de provas e títulos. Mas o deputado Serafini não, ele foi eleito pela população diretamente. Ele é um professor de sociologia, é também um homem pesquisador da Escola Politécnica de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Então é um homem credenciado e nós queremos ouvi-lo sobre esse debate, não só, deputado Flávio Serafini, sobre essa questão específica que nós estamos trazendo aqui, sobre a legitimidade ou não do quinto constitucional, mas ouvi-lo sobretudo sobre esta situação de crise de democracia que está vivendo o Brasil, e sobre o desembargador Esteves estava falando há pouco tempo sobre a questão do império da toga. Existe império da toga? Nós que somos togados para dizer o direito, quando provocados, estamos tendo manifestações políticas que estão interferindo até na opinião da população. Bom dia, deputado, uma alegria muito grande tê-lo aqui na nossa mesa de debates no Encontro com a Justiça. Bom dia, doutor Ciro, bom dia, ouvinte. Acho que o Brasil está vivendo um momento que exige de todos nós muita reflexão. Ontem eu fiz um esforço de conseguir acompanhar durante o dia o nosso noticiário político, a internet, e me chamou a atenção a quantidade de tentativas de linchamentos que aconteceram por parte de manifestantes a favor do impeachment, contra pessoas que passavam nas ruas de camisas vermelhas ou que questionavam o protesto. Acho que isso, muito banalizado pelos meios de comunicação, que trataram secundariamente esses atos de agressão, e ilustra muito o momento de tensão que a gente está vivendo. Começo citando isso porque acho que o limite da violência nas ruas, ele é um limite que a gente deve sempre evitar que se chegue em qualquer clima de tensão política. A gente vive no Brasil hoje uma situação de fragilidade das nossas instituições. Eu sou do PSOL, um partido de oposição ao governo federal. Eu não apoiei a presidente da República, não apoio. Eu sou morador de Niterói. O prefeito da minha cidade chegou a ter relações com um dos empreiteiros, né, envolvidos na Lava Jato, o senhor Ricardo Pessoa, proprietário da UTC. Eu fiz uma representação ao Ministério Público para que fosse investigada a possibilidade dele ter alguma relação com isso. Digo isso para deixar claro que eu não tenho nenhum tipo de compromisso com o PT ou com o governo. Sou oposição, acho que a Lava Jato começou a expor uma relação promíscua entre diferentes partidos e as empreiteiras no Brasil, um debate que nós fazemos há muito tempo, questionando o financiamento empresarial de campanhas,
que, na verdade, faz com que o deputado chegue lá devendo favores a quem pagasse a sua campanha. O PSOL é o único partido com representação no Congresso Nacional que não teve financiamento das empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Ou seja, deixo bem claro que pretendo derrotar o PT nas urnas, porque acho que o que a gente está vivendo nesse momento contra o governo é uma mistura de questionamentos legítimos a um governo que se perdeu em emaranhados de corrupção, de troca de favores. Por isso, muita gente está sendo investigada, muita gente está sendo presa, com uma atuação abusiva de diversos setores do judiciário. O doutor Sérgio Moro, em especial, adotou uma agenda política para dentro do judiciário. Não é à toa que, às vésperas de um grande ato pelo impeachment, ele reafirma uma conduta abusiva que ele tem feito ser uma das tônicas da Lava Jato, que foi a condução coercitiva do Lula, que já havia se apresentado para depor 3 vezes, está sendo investigado. Se encontrar de fato elementos contra ele, que seja punido, mas que foi vítima de uma violência do Estado, uma condução coercitiva de alguém que está colaborando com as investigações. O doutor Sérgio Moro já fez isso mais de 130 vezes na Operação Lava Jato, extrapolando o seu direito e infringindo direitos, né, e liberdades individuais de quem ele está investigando. E agora, mais recentemente, a gente assistiu ao vazamento desse áudio, que foi uma situação que eu definiria como vulgar. Foi vulgar. Ele, vendo que a situação da investigação do Lula seria levada ao Supremo Tribunal Federal, ele agiu como um ator político, de forma vulgar, tentando dar uma última cartada. O que ele conseguiu fazer com isso? Jogar o país num clima de instabilidade ainda maior. Então a gente hoje vive um cenário de gravidade. Eu sou oposição ao governo, eu defendo que todas as pessoas sejam investigadas. Acho que é muito grave o que a Lava Jato está fazendo vir à tona, mas eu não posso não me posicionar contra atuações dentro do judiciário que atentem ao Estado Democrático de Direito. Pior do que o juiz Sérgio Moro é pelo juiz Cata Preta. Depois de várias publicações, participação em comícios, em manifestações contrárias ao presidente Dilma, contrário ao PT, contrário ao presidente Lula, com postagens, com selfies feitas por ele, defere ontem, né, uma liminar tentando impedir a posse do presidente Lula como ministro. Então veja, é alguém que deveria, em razão dos seus pronunciamentos anteriores, que hão de ser respeitados, né? É um cidadão, e como cidadão pode se manifestar, mas uma vez tendo manifestado a opinião, ele está comprometido com uma das partes, comprometido ideologicamente, comprometido por afinidade de sentimentos com uma das partes, ele teria obrigatoriamente que se dar por suspeito, não poderia ter, né, proferido aquele julgamento que o fez ontem. Nós vamos encerrar a nossa primeira parte do programa, anunciando que em seguida voltaremos com a entrevista com o deputado Flávio Serafini, nosso entrevistado de hoje, no Encontro com a Justiça, e anuncio o jornal Manchete Online, edição das 11 horas com Enio Paes.